Opa, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos começar. Vamos lá. Convidar aqui as pessoas. Quem for entrando aí, já vai convidando, tocando nessa setinha no canto aí, já vai convidando as pessoas para estar conosco aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu convidar aqui. Deixa eu ver, vamos lá, pessoal. Quem tá entrando aí, vai convidando aí o pessoal. Clica nessa setinha do canto aí, já vai chamando as pessoas para estar conosco hoje, participando aí da nossa live. Relacionamentos de aliança. Vocês estão aí? Deixa eu ver, já tá entrando gente. Pronto, ótimo. Vamos lá, clica nessa setinha aí, envia esse convite aí, dessa live aí, chama essas pessoas. Sai da live rapidinho, liga para uma pessoa, acorda ela, manda ela levantar e andar. Já começou o dia. Vamos que vamos, estou convidando pessoas aqui para estar conosco agora, nesse momento. Tá bom? Então, estou enviando aqui o link. Você clica nessa setinha aí, envia o link para as pessoas que você conhece, para estar conosco agora. Vamos começar nosso dia. Vai ser um tempo preciosíssimo, irmãos. Hoje o tema é muito forte, assim, mexeu muito comigo, né? Então eu quero compartilhar com vocês aqui. Pronto, acho que já foi aqui. Muita gente, meu Deus do céu. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Pronto, então, pessoal, ó, clica nessa setinha aqui. Convida a pessoa para estar conosco aí. Bom, vamos começar aqui nossa live, nosso tempo. Nós falamos ontem sobre relacionamentos, né? O sentido da vida. E hoje nós iremos falar sobre a necessidade de aliança. Então, eu creio que vai ser um tempo precioso, porque assim, são baseados em princípios da palavra de Deus, né? Que nós vamos vivendo nossa vida, desfrutando da vida, provando da bondade também, e às vezes até do castigo, daquilo que é prometido na palavra. Essa é uma palavra hoje muito distante, é muito, vamos dizer assim, ela não é tão comum de ouvir hoje, até por conta da nossa geração, né? Mas a minha geração, eu vou fazer 40 anos esse ano, da minha geração, quando eu era criança e adolescente, para nós era muito comum ouvir sobre isso, né? Ouvir sobre o preço, né? De pagar um preço, um castigo, de uma quebra de um contrato, de uma aliança, de uma palavra, ou de um mandamento de um pai, de uma mãe. Então isso poderia custar muitas vezes o nosso lazer, custar aqui em casa ainda meio talibã, então a gente coloca algumas regras ainda que a Jo, ela é mais ainda rígida do que eu nesse sentido, né, com as crianças, até porque é necessário para educar. E hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de aliança. Irmãos, antes da gente começar, queria dar um minutinho para vocês, convidar as pessoas, tá bom? O intuito aqui não é ter uma audiência, a gente não ganha com audiência, mas o intuito aqui é justamente gerar um público que possa ouvir esse valor, esse princípio tão importante. Então, quanto mais pessoas estão ouvindo, mais importante, né, o melhor vai ser para o reino de Deus, a contribuição. Nós vamos ter uma mensagem hoje um pouco forte aqui. Então, eu queria, clica nessa setinha aqui, eu acho que está no seu canto da tela aí, esse aviãozinho, aí vai aparecer o número de pessoas aí que você conhece, você vai clicando, convidar, vai passando a lista, vai chamando pessoas para estar conosco aqui, que eu acho que vai ser importante para todos ouvirem essa mensagem aqui, e a necessidade de aliança. Quero dar só esse minuto para você, quando você vai chamando aí, nós temos aí 45 segundos para a gente poder iniciar a nossa live aqui. Então, clica aí nas pessoas que você clica no cantinho, convida pessoas para estar conosco agora aí, porque vai ser um tempo preciosíssimo. Nós temos ainda alguns segundos. Então, vamos falar sobre necessidade de aliança. O que é um compromisso, um contrato, uma aliança, uma palavra dita dentro da nossa sociedade, no meio que nós vivemos hoje, né? Na sociedade, deixa eu desligar esse comentário aqui, depois eu vou ligar os comentários para vocês, tá bom? Então, clica nessa setinha aqui, depois eu ligo os comentários. Clica nessa setinha e convida as pessoas, nós vamos já começar já. Tá bom, Pai, em nome de Jesus, toma essa manhã em tuas mãos,
dedicamos ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de aliança. Então, assim, para que nós falamos ontem, se os relacionamentos são o sentido da vida, então, para que os relacionamentos dê certo, precisa de algo. É de uma aliança. Nós somos muito superficiais hoje no que diz respeito a relacionamento. Se uma pessoa me segue, eu vou seguir ela de volta. Mas a gente não faz contrato, a gente não faz aliança. Então, a gente está condicionado muitas vezes o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa amizade com aquilo que a pessoa nos dá. Então, nós precisamos entender que nós vivemos hoje numa sociedade que não conhece essa palavra. Não conhece a palavra aliança, contrato. Nós vivemos numa sociedade que o maior índice de divórcio está acontecendo. Hoje, a pessoa se casa, depois de meses ela diz que não é por incompatibilidade de gênero, ela simplesmente se separa. Ou, por muitas vezes, por algum motivo ainda pior, irmãos, bobagens, às vezes de temperamento e etc. Então, nós precisamos entender que hoje, na nossa cultura, é difícil falar sobre isso, sobre contrato. Estou dizendo no nosso contexto, né, ocidental. Então, assim, eu quero falar alguns pontos, até a gente compartilhou o esboço com vocês, alguns pontos que vão ser importantes para a gente entender a importância de uma aliança. Então, na antiga mentalidade bíblica, toda ação de um homem, irmão, era reflexo do seu caráter. Ou seja, se ele fazia um contrato, vou vender algo para você, portanto, ele, mesmo que aquele preço ele pudesse descobrir depois que ele estava defasado, mas ele já tinha dado a palavra dele. Então, não precisava de um contrato, não precisava de uma assinatura, não precisava de um selo, de um carimbo, para que ele pudesse preservar a sua palavra. Por quê? Porque ele entendia que toda palavra dada estava sendo dada diante de Deus. Que todo contrato feito por palavras, vamos dizer, acordos feitos entre um outro, e ambas as partes, entre as pessoas, eles sabiam que esse contrato estava sendo feito diante de Deus. Nós não podemos esquecer que o casamento também está indo nessa linha, porque o contrato de casamento ou a aliança de casamento ela é feita diante de Deus. Nós temos que cumprir um voto diante de Deus. E a gente, às vezes, ignora isso, irmãos. Ignora o contrato que nós fizemos. É aquele tipo de pessoa que vai ali todo domingo, confessa a Cristo. Se pudesse batizar, batizava 2 vezes. Porque não tem uma entrega total a essa aliança. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu acho que vai ser bem relevante para a nossa vida. Tá bom? Então, enquanto isso, você vai convidando pessoas aí para ouvir. Nós vamos chegar ainda no cume do monte. Nós estamos subindo a montanha agora. Então, muitas atividades que hoje, né, são desconsideradas, desvinculadas de uma aliança, vistas sob uma perspectiva bíblica, envolvem uma aliança. Ou seja, irmãos, nós achamos que alguns contratos, algumas palavras, algumas decisões, algumas promessas que nós fazemos, não tem problema nenhum a gente quebrar. Porque eu dei minha palavra. Por exemplo, quando eu liguei para o meu pai, conversei com ele, eu disse: paizinho, agora não estou podendo falar, mas mais tarde eu ligo para você. E para mim é diferente eu ligar ou não, eu não liguei para ele. Então eu quebrei. Quebrei mais uma vez minha palavra. A palavra que eu dei, ela não tem mais confiança. Porque ele não sabe na próxima vez se eu vou cumprir ou não. Mas nós temos que ponderar isso e colocar diante de Deus isso, irmãos. Quantos contratos eu não já quebrei? Quantas palavras, quantas promessas feitas? Quantas pessoas eu defraudei, gerei expectativa, gerei um compromisso, e aí não cumpri meu compromisso, minha palavra. Eu olho para mim mesmo, Rafael. Então eu vejo o quanto eu estou pecando diante dessa verdade, desse princípio. Como eu tenho que consertar a minha vida. A minha oração diante desse estudo, dessa palavra, é de arrependimento, irmãos. É de arrependimento de muitas vezes não cumprir os meus pequenos contratos e alianças que eu faço, ou as cláusulas do contrato que eu faço com outra pessoa, de fidelidade, de vínculo, de respeito e de honra. Então, nós levamos hoje, de uma forma muito superficial, o significado de aliança, ao ponto de toda palavra que nós damos, nem nós mesmos damos credibilidade a ela. Nem nós mesmos, irmãos, acreditamos naquilo que nós falamos. Porque sabemos que podemos quebrar, dependendo das circunstâncias, eu não vou honrar o compromisso. Porque para nós uma quebra de aliança é superficial. Uma quebra de aliança não tem consequência, não vi nenhum raio cair na minha cabeça. Então eu vou quebrar essa aliança, vou quebrar esse pacto, essa promessa. Mas se nós entendêssemos, irmãos, desse conceito bíblico, de cada promessa que nós fazemos, de cada aliança, de cada compromisso que nós fazemos diante de Deus, irmãos, então nós temos que saber que uma quebra de promessa, de aliança, uma quebra
né, da fidelidade, da honestidade nesse compromisso, irmãos, é uma quebra diante de Deus. Deus é o juiz das nossas palavras. Então, por exemplo, todo aquilo que era feito, por exemplo, com a criança era apresentada, a circuncisão, a escolha de um rei, tudo era feito em forma de aliança, irmãos. Então, cada palavra dita por alguém é endossada por uma integridade pessoal. Era um passo de aliança. Então, essa é a perspectiva antiga bíblica e precisa ser a nossa também, irmão. Se nós olharmos as coisas com essa ótica, a esfera da vida pode ser considerada simplesmente, se nós não olharmos, pode ser mundano secular. Não adianta, não precisa eu cumprir essa palavra. O que vai me acontecer demais? Deus ouviu. Será que nós não fazemos votos demais, irmãos, e não cumprimos? Nós fazemos voto, e no livro de Eclesiastes fala isso, não faz voto. Se você não for cumprir, é melhor você não fazer o voto. Então nós fazemos voto, irmãos, para Deus, não cumprimos, né? E dizemos, mas Deus me ama, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Irmão, Deus é zeloso com a aliança. Deus é zeloso com o compromisso. Deus não é bobinho, não, igual eu e você. Porque nós, toda vida que a gente acha que Deus é zeloso, Deus pune, Deus se ira, nós achamos que Deus é um legalista, que Deus é ruim, é um velho barbudo sentado numa cadeira. Não é isso que ele é. Porém, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, é um Deus de promessa, é um Deus que é fiel, é um Deus que faz uma aliança, e nessa aliança tem cláusulas, que tem a quebra desse contrato, a quebra dessas cláusulas, irmãos, tem consequências. Então, quebrar os votos, quebrar a aliança, né, ela pode gerar um resultado negativo para a nossa vida. Nós não esperávamos que acontecesse isso, mas acontece. E nós julgamos a Deus, porque aconteceu isso e aquilo. Porque o Senhor não foi fiel. Não, Deus permanece fiel àquilo que Ele prometeu, irmão. Somos nós que quebramos a aliança e provamos disso. Eu acho até melhor você sair agora. Vai ter gente saindo, melhor você sair agora, porque o caldo vai engrossar aqui. Tá certo? O Ministério da Saúde adverte. Melhor você sair agora, nesse momento. Ok? Por exemplo, um dos exemplos bíblicos de hospitalidade, de aliança, é a hospitalidade. Tem um exemplo aqui no livro, exemplo do capítulo 9 de Juízes, a qual um homem chega numa cidade, da tribo de Efraim, numa cidade benjamita, e ele não é recebido com honra, não é recebido com respeito, as pessoas deixam ele dormir. Quando um velho chega, um senhor chega, olha que ele também é da tribo de Efraim, não por ele ser da tribo de Efraim, irmãos, mas ele entendeu o princípio de aliança. Aquele homem que estava naquela cidade, ele fazia parte da tribo dele, da família deles também. Irmãos, e ele chamou aquele homem para comer com ele. Porque comer, irmãos, fazer uma refeição junto, é comunhão, um ato de comunhão entre os dois homens, é também uma forma de aliança, é um laço espiritual entre eles. Comer e beber, irmãos, é fazer aliança. Jesus comeu e bebeu com os seus discípulos. Ele estava fazendo o que ali? Fazendo aliança. Por que os homens julgavam Jesus? Porque ele comia com os publicanos. Porque Jesus estava fazendo uma aliança de salvação com aqueles homens. Então, comer e beber, irmão, sentar numa roda, comer e beber é fazer aliança, é ter comunhão. E isso é um sinal de aliança. Contratos eram feitos na Bíblia. Quando eles faziam um contrato, eles matavam um animal, faziam um sacrifício, comiam e bebiam. E hoje nós sentamos em qualquer roda, fazemos qualquer coisa, irmãos. Nós sabemos que estamos fazendo um pacto, aliança, fidelidade, comunhão com aquela pessoa. Né? Por exemplo, Abraão, quando recebeu a visita do Senhor, dos dois anjos ali, também ele sentou. Ele pediu para fazer a melhor refeição para ele, porque é uma forma também de aliança. Quando você recebe alguém bem, irmãos, quando você promete cuidar daquela pessoa, por exemplo, agora no final de semana eu vou receber aqui uma família em minha casa, e na nossa base. Eu tenho um compromisso, irmãos, da hospitalidade aqui com eles, desse princípio, de honrar a vida deles, de cuidar deles durante esse tempo. Essa é uma aliança que eu faço diante de Deus. E Deus vai me recompensar diante disso. Baseado no meu princípio, baseado na minha obediência. Ok? Então, nós vivemos em uma cultura alienada, irmão. A nossa sociedade está tão longe da cultura bíblica, irmãos, que ela vive uma vida sem aliança. Uma geração sem aliança, sem pacto, sem contrato. Que não faz, irmãos. Os casamentos hoje, irmãos, tira por isso. A pessoa não casa não, primeiro vai se juntar. Para depois firmar uma aliança, para ver se pode. Irmão, quando você deita com uma mulher, quando você deita com um homem, você está fazendo aliança, querido. Você já fez uma aliança ali. É igual aquele homem que trai a mulher e diz, não vou falar para ela não, porque vai acabar com o meu casamento. Você acabou com o seu casamento no dia que você traiu sua esposa. Ou no dia que você traiu seu marido. Ali foi a quebra de aliança.
Se você confessar e a pessoa tomar uma decisão de se separar, irmão, a quebra de aliança não está existindo ali, não. A quebra de aliança existiu na infidelidade. E nós vamos já falar sobre isso. Então, nós temos que ter cuidado para não viver como o povo gentil. Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 12. Descreve esse tipo de pessoa, irmãos, e de sociedade como sendo estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Um povo que não tem compromisso. Estranho à aliança, um povo que não tem uma promessa também baseado nisso. Às vezes as pessoas fazem promessa num contrato de negócio e depois simplesmente não cumprem. Eu acredito, irmão, nisso aqui, em pequenos contratos, tem grandes contratos e pequenos contratos. Pequenos e grandes acordos que eu faço, irmãos. Hoje eu procuro fazer assim, se eu tenho uma amizade, uma aliança com alguém, seja ministerial, seja uma amizade, porque tem que ter amizade, não tem vínculo ministerial. Irmão, eu sou fiel àquela pessoa. Eu tenho identidade em relação àquela pessoa, proteger aquela pessoa que anda comigo. Como você também tem que fazer isso. Integridade de honrar a sua palavra é muito mais importante do que obter um pouco mais de lucro numa transação. Ou seja, você precisa entender que às vezes você pode até perder, irmão, mas você deu sua palavra. Você pode até perder nesse negócio, mas você deu a sua palavra. E Deus vai honrar pela sua palavra, irmãos. É assim. O problema é que nós fazemos contratos, acordo, vamos vender uma coisa pela internet e não entendemos, irmãos, não comunicamos às vezes com integridade e não entendemos que quem é o juiz daquela causa é o Senhor. O nosso juiz é o Senhor. A sociedade passou a aceitar casais que vivem juntos sem ser casados, irmãos. Irmãos, não tem mais compromisso, o homem não quer mais ter um compromisso real. Um voto, irmão, vai diante do juiz, diante de um padre ou de um pastor, chega lá, faz um compromisso diante de Deus, da sociedade, da lei, da legislação, e ainda assim descumpre, irmãos. Descumpre o voto como se fosse nada, em nome dos desejos carnais. Condiciona a palavra dele, irmãos, que não vale mais nada. Por quê? Por causa do prazer. Por causa da sensação, não, esse casamento não está me fazendo bem, querido. Você casou para fazer o outro ficar bem. Então, nós temos que lutar. Lutar e perseverar para permanecer nesse relacionamento. Não podemos negociar. Por quê? Porque nós fizemos um voto. No momento da paixão, do desejo ali, né? Ardente, de se abrasar, a pessoa faz um voto, diz, vou estar contigo, faz um voto, lê, faz uma festa de casamento, mas no dia a dia é infiel. No dia a dia não cumpre o voto que foi feito diante do líder religioso ou da sociedade, do juiz. Não tem o compromisso, irmãos. Eu vou dizer para vocês, irmão, para permanecer na aliança, você precisa morrer. Morrer para ter o seu contrato, para cumprir o seu contrato. Por quê? Porque você precisa, às vezes, eu moro de aluguel, então eu tenho que pagar meu aluguel. E para isso, eu tenho que me privar de algumas coisas, porque eu tenho um contrato mensal, então eu tenho que cumprir esse contrato. Tenho que me privar de comer, às vezes, de passear, de fazer alguma coisa, mas é porque eu preciso cumprir esse contrato. Então, num casamento, da mesma forma, irmãos. Se você fez uma aliança, só não no casamento, no ministério, seja o que for. Eu entrei numa igreja, eu entrei numa empresa. Irmão, você fez um acordo, você fez um contrato. Um contrato para entrar ali, para servir aquela empresa, os valores daquela empresa, a visão, se submeter à visão daquela empresa. Mas simplesmente a pessoa troca de emprego, irmãos. Ela não abraça, irmãos. Ela não tem paixão por aquilo, ela não entra, ela não se conecta. Ela apenas quer algum lugar que dê o prazer, o salário dela. Ela quer um casamento que sirvam ela. Então, é uma sociedade, é uma geração egoísta, que não está disposto a cumprir os seus contratos, porque enquanto não beneficiar ela, ou só beneficiar ela, ela não vai ser fiel. Irmãos, olha o caráter de Deus. Deus fez um contrato com o homem e diz assim, ainda que o homem seja fiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Isso faz parte do caráter de Deus. Está já faz parte intrínseco, isso aqui já faz parte das facetas do caráter de Deus, a fidelidade. Então não pode negar a si mesmo, mesmo que eu quebre o contrato, Deus vai cumprir a parte dele. Ok? Então a quebra de aliança, irmãos, como diz em Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 31, né? É o pecado, por exemplo, o pecado, Paulo deixa bem claro aqui, o pecado
já é um sinal de uma quebra de aliança. Irmãos, a quebra de aliança, toda vez que eu quebro uma aliança, quebro um contrato, ou quebro um compromisso que eu fiz, isso aí sempre é uma manifestação, né, vamos dizer assim, é um comportamento da minha velha criatura, e não daquela que nasceu de novo, daquela que entende. Eu estava fazendo uma autoanálise, irmãos, e eu vi quantos contratos, quantas coisas eu fiz, quantas promessas eu não cumpri, e eu estava orando, eu disse, Senhor, eu preciso me consertar nisso, nessas pequenas coisas, nessas grandes e pequenas coisas. Eu preciso alinhar a minha vida, Senhor, porque eu não posso continuar vivendo assim, fazendo contratos, fazendo acordos e quebrando. Não posso. E às vezes a gente pensa em grandes contratos, em grandes... Não, irmão, sem palavras ditas. Pode confiar. Estarei lá. Se a gente vai, a gente não vai. O culto começa às 7 horas, mas chega às 7h30. Irmão, nas pequenas coisas nós não honramos ao Senhor. E nós achamos que isso não é nada. Vai levando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai acabando com tudo, irmãos. Vai destruindo tudo, porque é o reflexo do meu caráter. São pequenos detalhes. Senhor, eu vou acordar amanhã para orar. Vamos dizer assim, uma coisa mais menor. Não acorda. Levanta-se, eu estou cansado. O Senhor entende. O Senhor entende que você não tem palavra. O Senhor entende que você é um preguiçoso. O Senhor entende que você não tem compromisso nem com Ele. Como é que você tem compromisso com a terra? O Senhor entende mesmo. Não, isso é legalismo. Não é legalismo, irmãos. Ter uma vida disciplinada de oração, de meditação, não é legalismo. É fidelidade. É cumprir com a sua palavra. Sabe o que é legalismo, irmãos? Legalismo é você e colocar sobre você um jugo que você não consegue carregar e colocar esse jugo pior na vida das pessoas, até porque você não carrega e você quer que as pessoas carreguem. Isso é legalismo. Agora, cumprir seus votos, suas promessas, isso é fidelidade. Então nós temos, e Deus é um Deus de aliança. Com quem Deus teve relacionamento, Ele fez pacto, aliança e promessa, irmão. Olha Hebreus capítulo 11. Olha lá o que Ele fez. Ele fez promessas, aliança com todo mundo. Ele tinha uma aliança com Davi, que o trono dele ia ser perpétuo, ia ser para sempre. E Jesus veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então, meu querido, Deus é um Deus que cumpre seus votos. O homem pode fazer o que for, mas Deus tem uma palavra para cumprir. Deus tem uma palavra para cumprir. É você e eu que talvez não deixe fugir daquela palavra. Porque nós tomamos a decisão de ser infiel. Então a quebra da aliança, irmãos, ela é perigosa. Outra coisa que uma aliança faz é a vulnerabilidade. Quanto mais intimidade, mais vulnerável você fica. Quando você mais tem intimidade com a pessoa, mais relacionamento, mais intimidade, irmãos, maior é o nível de comprometimento. Quanto mais você conhece. É igual, por exemplo, de um discipulador e um discípulo, de um conselheiro. Quanto mais a pessoa confia em você, irmãos, mais fiel você precisa ser com aquela pessoa. Você não pode contar a vida da pessoa para ninguém, irmãos. Confiou a você. Então você tem que guardar a vida daquela pessoa. O problema hoje que a gente foi confiar, meu amigo, meu irmão, estou passando por um problema, aí você liga para a pessoa, conta para ela, ela espalha o seu problema. Então você hoje, o seu nível de fidelidade está muito mínimo, por quê? Por causa da falta de credibilidade que você dá às pessoas, da vulnerabilidade que você, o ambiente que você tornou ou gerou para você. Você precisa ter relacionamentos a qual te deixem vulneráveis, mas também te dê profundidade. Quanto mais profundidade, mais relacionamento, mais vulnerabilidade, irmãos, porque você está confiando na sua vida. Mas esse é o sentido de aliança, é de entrega total. Jesus fez uma aliança com o homem. O que foi que aconteceu? Derramou todo o seu sangue, ao ponto de ser transpassado do lado e sair ali água e sangue. Todo. Então tem que entregar tudo. Uma aliança, ela é feita por entrega, irmãos. Ok? Então, quando nós vemos outro detalhe importante, vocês receberam o esboço aí, tá lá no Stories anterior. Vou estar compartilhando aí lá no grupo lá do Telegram. Depois, pedir para a Livinha colocar hoje lá. Mas tem um link na bio, tá bom? Na bio. Então, assim, ó, quando você vê Deus cumprindo promessa e tem aliança, Deus tem ciúme, nós pensamos no ciúme na forma pejorativa, né? Ou a visão de Deus sobre ser ciumento, irmãos, como dizem em Êxodo 20, versículo 5, né? Porque não deverás adorar nenhum outro Deus, pois o Senhor se chama ciumento, ele é um Deus ciumento. Nós pensamos no ciúme como, irmãos? De uma forma egoísta, né? A visão de Deus sobre ser ciumento se opõe à forma egoísta, como costumamos usar a palavra, irmão.
Ciúmes é geralmente relacionado à possessividade. Então, uma pessoa é ciumenta demais, aquela pessoa é possessiva, insegura, mas o ciúme de Deus não é esse, irmãos. É o zelo pela aliança. Deus fez um compromisso, então Deus é ciumento com isso. Você tem uma aliança comigo? Então eu quero um comprometimento seu. É igual um casamento, irmãos. Eu não vou aceitar que a minha esposa tenha relacionamento com outra pessoa, porque eu tenho ciúme pela aliança que eu fiz com ela, de ser fiel a ela e ela ser fiel a mim. Ela é minha e eu sou dela. Então, esse é ciúme. Agora, não é aquele ciúme possessivo, obcecado, doentio. Isso, irmãos, isso aí é uma doença. O de Deus é um zelo pela aliança. O ciúme bíblico exige empenho igual dos dois lados da aliança. Esse é o ciúme. Eu tenho um zelo pelo aquele contrato que a gente fez. Então eu tenho ciúme, eu quero que você cumpra a sua parte também. De fidelidade. O ciúme entra em uma ação para exigir lealdade. Ele entra em ação para exigir. Eu preciso que você seja leal a mim. Ah, você está sendo ciumento. Não, eu estou sendo zeloso pelo contrato que nós fizemos. Você precisa ser fiel a mim, como eu preciso ser fiel a você. Certo? Ok? A outra coisa, nós temos outro princípio que a gente colocou no esboço, e está aqui no livro também, é a vingança. Porque, irmãos, a quebra de aliança, ela, irmãos, quebrou um princípio, o princípio te quebra. Deus é obrigado a fazer as mesmas exigências ao outro participante da aliança. Você vai ter uma aliança com Deus? Então Deus tem exigências. Eu quero dar um conselho para você, que vai aqui a todo ano, domingo ou começo do ano, vai lá e faz um compromisso com Deus e de servir a Ele fielmente. Não, de ler a Bíblia todo dia. Ele fica quebrando esses pequenos contratos ou aquela aliança que você fez com Jesus. Querido, isso de dar legalidade, né, na sua vida, isso aí revela que você não tem um compromisso real com o Senhor. Toda hora quebrando, toda hora faz um compromisso e não cumpre, irmãos. Deus permanece fiel. A lei existe para aplicar punições extremas para a traição da aliança, irmão. O propósito da lei é garantir a fidelidade do povo de Deus. Então, quando Deus diz aliança, que Deus vai cobrar, irmãos. Deus quer, de modo semelhante, as maldições e os castigos da lei de Moisés são medidas de preservação para garantir a segurança do povo. É um exemplo que eu sempre dou aqui, sempre falo na base, falo aqui nas lives, daquele muro do presídio. A pessoa tem um muro do presídio. Para quem está dentro do presídio, irmãos, dentro, ali é limite. Mas para quem está fora, é proteção. Então, assim, dependendo de onde você está, né, a sua mentalidade, você vai ver que a lei de Deus, ela é para você é um cativeiro ou uma proteção? Deus está te protegendo e estabelecer lei. Sabe por que Deus coloca a lei, estabelece a lei, irmãos, as regras? Para que você seja fiel à aliança que Ele fez com você. A lei é uma forma de proteger e não uma forma de punir. O pecado já existe no coração do homem, irmãos. Deus coloca a lei para dizer para o homem, não faça isso, porque isso vai gerar resultado para você que você não quer. Então, para de fazer compromisso que você não vai cumprir. Vamos fazer pequenos, irmãos. A fidelidade. Olha o que diz aqui em Provérbios 26. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? A fidelidade, irmão, não significa confiança ou coragem, mas prática perseverante de manter uma aliança sem infringi-la. Eu tenho uma aliança de amizade com você, indiferente do seu comportamento. Hoje, irmãos, eu posso dizer para você, eu prefiro ter pessoas do meu lado, que estão comigo, né? Mesmo às vezes nós temos ainda arranhão, do que pessoas que concordem com meus erros, ou pessoas que por causa de uma discussão, de um problema, de uma pequena bobagem, deixam de ter uma amizade comigo. Eu tenho uma aliança com meus amigos. Então eu digo para as pessoas, eu não tenho uma aliança com você ministerial. Eu vou ligar aqui os comentários para vocês falarem. Quem quiser fazer um comentário. Eu tenho uma aliança com você e eu vou dizer para você, irmão, vamos cumprir. Eu tenho uma aliança com você, então eu vou cumprir até o fim. Tenho uma aliança de amizade. Vou ser fiel a você, vou guardar as suas costas. Agora também não espere de mim uma pessoa passiva diante dos seus erros, como também não quero de você esse comportamento. Nós temos hoje problema com as pessoas para ter amizade e relacionamento, porque as pessoas querem ouvir algumas coisas, mas precisam ouvir outras. E quando você encontra alguém que fala o que você precisa ouvir, você acha que aquela pessoa está sendo infiel ou não me entende. É porque essa pessoa não me entende, não entende o meu coração. Não, é porque ela é fiel à aliança, ao compromisso.
Ela é fiel a ser amigo. E ser amigo, irmãos, é falar o que você precisa ouvir. É ser fiel a você. Em contrapartida, nós encontramos pessoas aí também que entregam o coração para qualquer pessoa, irmão. Faz amizade e confia a vida dela para qualquer pessoa. E não faz laços, não faz vínculos profundos com ninguém. Queridos, quero dar conceitos práticos para vocês aqui agora. Coisas que eu estou recebendo para a minha vida, eu quero dar para você. Em vez do papel assinado, que você zele mais pela palavra dita. Talvez tem coisas que você não assinou papel e por não assinar o papel não exige e não quer, não acha obrigatório a cumprir, mas não está no contrato, então não precisa nem cumprir. Não. Você tem que ir mais além. Nós temos um contrato de locação aqui da base missionária. Eu tenho que cumprir esse contrato? Tenho. Mas eu posso ir mais além. Eu posso honrar o contrato, isso já é uma maneira de honrar a Deus, honrar o compromisso que eu fiz com a pessoa, mas eu preciso também ir mais além, irmãos. Ser fiel, proteger, guardar essa casa, limpar, zelar. Ah, mas aquilo não está no contrato, irmãos. Mas está no caráter. No caráter. Vou dar um exemplo aqui. Eu lembrei do pastor Saulo. Quantos cursos, né? O pastor Saulo foi até o final, né? Mas quantos cursos a gente começa e não termina? Quantas escolas, quantos compromissos nós fazemos, irmãos? Ô pastor, conta comigo. Domingo tô lá na igreja, hein? Conta comigo. Evangelismo. Acho que eu não vou, não. Ontem eu tive que ligar para um amigo. Fiz um compromisso. Eu disse, não, lembrei. Eu disse, não, tem uma aliança. E olha, eu tinha lido esse capítulo. Eu li o capítulo errado. Eu estudei o capítulo errado. Mas eu disse, não, eu fiz uma promessa de todo mês fazer isso. Então eu vou cumprir minha palavra. Eu tenho uma palavra. Eu tenho que cumprir essa palavra. Porque eu estou policiando o Rafael, irmão. O Rafael que quebrou muitos contratos. O Rafael que quebrou alianças, vínculos, que foi infiel. Eu estou consertando esse cara aqui. Então, matando ele. Para isso, eu tenho que cumprir meus pequenos contratos. É desafiador. Mas essa é a maneira de ser liberto. Ser liberto verdadeiro. Quero dar uma dica para você. Se você fez um compromisso com alguém, cumpra. É isso que eu estou querendo fazer na minha vida. É isso que eu estou alinhando na minha vida. É por isso que eu estou aqui hoje pela manhã, botando a minha cara aqui, deixando as minhas palavras como forma de compromisso também. Porque eu preciso cumprir a minha palavra. Você precisa cumprir a sua palavra. Nós precisamos ser fiéis. Porque Deus é o juiz, irmãos. Quando Deus vier, Lucas 18, fazer justiça, irmãos. Ele vai encontrar essa fé na terra. Uma fé que cumpre, uma fé realmente de fidelidade também. Nós temos que pensar sobre isso. Amém? Queria orar por vocês. Quero explicar para vocês, e nós vamos ter aí, irmãos, alguns dias aí, mas muitos princípios importantes. Amanhã nós vamos falar como a aliança funciona, as palavras da aliança, os sacrifícios de justiça, os sinais da aliança, a circuncisão do coração. Irmão, amanhã nós vamos sair daquele legalismo de obedecer apenas às regras e entender que tudo foi feito de uma forma simbólica para que possamos ser fiel a Deus no coração. O resgate heróico. As regras da aliança, vamos aprender amanhã. Tá bom? Então não perde não a oportunidade de estar aqui. Você que chegou depois aqui, né? Tem pessoas que passam aqui e vai embora, assiste um pouquinho, vai para o trabalho. Você tá, eu vou deixar essa live aqui, ainda vou deixar salvo aqui. Então você vai lá e assiste do começo, vai ser importantíssimo para você. Ok? Eu quero orar por você aí. Não vai embora não, que a gente fala vai orar, o pessoal vai embora só. Nossa, complicado, né? Vamos orar então. Rafa, vamos orar. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, esta manhã. Obrigado por nos exortar, por nos chamar para um compromisso fiel, Senhor. Para estarmos contigo e para sermos fiel àquilo que nós prometemos, ó Pai. Pedimos ao Senhor justiça. Sim, Senhor, justiça em nosso coração. Nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça por amor do teu nome, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, andar por caminhos que nós traçamos. Não nos deixe ter uma vida, Senhor, a qual não temos credibilidade nenhuma e a qual, por honra, Senhor, as pessoas reconheçam o teu nome
pelo nosso caráter também, pelo nosso comportamento, pela nossa obediência a Deus, pelo nosso comprometimento. Te peço, Espírito Santo, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Nós pedimos isso, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, pedir uma coisa a vocês. Eu vou deixar essa live salva, vou pedir para que você clique na setinha lá quando você for lá e compartilha para alguém que precisa ouvir. Alguém que fez contratos aí de casamento, de relacionamentos, né? E não cumpriu também, ou pessoas que precisam ouvir para permanecer. Permanecer vai custar muito. Mas vou dizer uma coisa para você, Deus é fiel. Ele é fiel. Não se vá se divorciar. Não se separe. Não se separe. Seja fiel ao compromisso que você fez no altar. Não abandone Jesus. Seja fiel ao compromisso, porque ele vai permanecer fiel a você. Cuidado com a quebra, irmão. Quebra o princípio te quebra. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Saulo diz aqui, amém. Ajuda-nos, Eterno. Honrarmos cada compromisso, sobretudo, de te amar acima de todas as coisas. É isso. O primeiro mandamento e o maior mandamento. É esse. Deus abençoe vocês. Vai lá e compartilha. Vai lá, irmãos. Compartilha essa live para alguém. Compartilha aí para várias pessoas, para elas ouvirem. E amanhã não perca. Amanhã vamos falar 2 capítulos aqui. Vamos ler o capítulo 3 e o 4 do livro. Amanhã o negócio vai quebrar aqui. Tá bom? Beijão. Beijão. Deus abençoe vocês. Tchau, Naninha.